Promover o desenvolvimento regional por meio da melhora da infraestrutura. Esse é o objetivo do modelo de pavimentação de baixo custo, desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, voltado para a melhoria da malha viária rural. A ação tem se mostrado uma alternativa viável e eficaz para ampliar o acesso a serviços e dinamizar economias locais, especialmente em áreas com recursos limitados. O modelo utiliza uma composição técnica baseada em revestimento primário, impermeabilização e tratamento superficial simples, TSS. A proposta alia tecnologia simples, de fácil reaplicação e adaptada à realidade dos municípios. O foco está na durabilidade, economia e impacto social positivo, como explica Rafael Silveira, coordenador geral de execução, fiscalização e prestação de contas de obras do MIDR. A gente tinha muito pedido de recuperação de vicinal e a gente tinha muito problema que era um enxuga-gelo, né? As estradas vicinais, a gente fazia a recuperação das estradas vicinais e na primeira chuva todo o material usado ia embora, não tinha nenhuma proteção. Tratava-se apenas de um serviço de manutenção. Então foi pensando nisso, né? Os órgãos de controle fizeram a cobrança sobre esses recursos que estavam sendo usados para manutenção, os investimentos federais precisavam ser de investimento. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu essa metodologia de pavimentação, que é a pavimentação de baixo custo. A gente já vem conversando com alguns municípios, conversamos também com os coordenadores de orçamento do Senado e da Câmara, que trata simplesmente de uma proteção a esse revestimento, né? O revestimento primário que antes ficava descoberto, e na primeira chuva era tudo levado, como eu já falei, agora a gente faz um projeto que vai ter esse revestimento primário, continua sendo esse revestimento primário, mas com imprimação, que é uma ideia de impermeabilizar, né, que a chuva não carregue o material, uma drenagem, para que a água da chuva escorra para longe da rodovia, e uma proteção de um tratamento superficial duplo, né, que é uma tecnologia já consagrada pelo DENIT. A metodologia está em fase de validação e vem sendo apresentada a gestores municipais por meio de webinários e contatos diretos. Os municípios interessados podem agendar uma apresentação para conhecer em detalhes a proposta. Para mais informações sobre ações do Governo Federal em Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Janaína Castro. As perdas nas redes de abastecimento de água pioraram mais de 10% entre 2022 e 2023 nas 100 maiores cidades brasileiras, segundo o ranking do Saneamento 2025. O levantamento revela que o índice médio passou de 35,04% para 45,43% no período. O número está acima da média nacional registrada no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, que foi de 40,3% em 2023. As perdas representam o volume de água desperdiçado antes de chegar às torneiras, seja por vazamento na rede, falhas de medição ou consumo irregular. O problema impacta o meio ambiente, eleva os custos de produção, reduz a receita das companhias de saneamento, onerando todo o sistema e prejudicando o consumidor final. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional estabelece que municípios com níveis excelentes de perda devem registrar no máximo 25% de desperdício na distribuição. No ranking, 32 cidades ficaram abaixo de 30%, enquanto 26 ultrapassaram 45%.
Os extremos vão da capital alagoana Maceió, com 71,73% de perdas, e Suzano, em São Paulo, com apenas 0,88%. Especialistas alertam que reduzir o desperdício é fundamental para ampliar o acesso à água, sem pressionar ainda mais os mananciais. Em um contexto de mudanças climáticas e maior pressão sobre os recursos hídricos, a eficiência na gestão e o combate às perdas se tornam medidas estratégicas para assegurar a disponibilidade do recurso no futuro. Reportagem Débora Souza. O Brasil registrou mais de 10 mil roubos de carga em 2024. Foram exatamente 10.478 ocorrências, o que dá uma média de 27 casos por dia. O prejuízo estimado passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo especialistas, a maior parte dos crimes é cometida por quadrilhas organizadas, que atacam principalmente em regiões próximas a rodovias. Para se proteger, transportadores estão reforçando a segurança e mudando rotas. Mas isso aumenta o custo do frete e, no fim das contas, pesa no bolso do consumidor. Desde 2023, empresas são obrigadas a contratar seguros contra roubo e desaparecimento de cargas. Nos primeiros meses de 2025, a arrecadação desses seguros cresceu mais de 8% e as indenizações pagas pelas seguradoras subiram 12%. Empresas que não comprovarem a contratação do seguro podem ter o registro suspenso. A novidade é que o processo será digital e integrado com as seguradoras, com previsão de funcionamento total até março de 2026. No primeiro semestre de 2025, o roubo de cargas aumentou quase 25% em relação ao ano passado. O dado reforça que o crime segue sendo uma das maiores ameaças à economia e à segurança nas estradas do país. Reportagem Igor Neiva. Atenção Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. Entre os 10 estados com maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes fazem parte da Amazônia Legal. Os dados são do estudo Violência contra Crianças e Adolescentes na Amazônia, lançado pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2021 e 2023, a região somou mais de 38 mil casos de estupro contra vítimas de até 19 anos e quase 3 mil mortes violentas intencionais na mesma faixa etária. A Amazônia Legal é composta por mais de 700 municípios distribuídos em 9 estados do bioma amazônico. O levantamento elaborado a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública de todo o país aponta que a taxa de violência sexual na região em 2023 foi de 141,3 casos por 100 mil crianças e adolescentes, 21,4% acima da média nacional. O crescimento dos registros também superou o resto do país. Enquanto o Brasil registrou o aumento de 12,5% nas notificações entre 2021 e 2022, na Amazônia, o salto foi de 26,4%. Os estados com maiores índices na região são Rondônia, com 234,2 casos por 100 mil menores, Roraima, com 228,7 casos, Mato Grosso, com 188 casos, Pará, com 174,8 registros, Tocantins, com 174,2 casos e Acre, com 163,7 registros. O relatório também expõe desigualdades raciais, sendo negras 81% das vítimas de estupro na região e nas mortes violentas, crianças e adolescentes negros têm 3 vezes mais riscos de serem vítimas que brancos. Entre indígenas, os casos de violência sexual
mas que dobraram no período analisado. A psicóloga Isabela Abrantes alerta que a violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno com raízes socioculturais ligado a crenças, valores, vulnerabilidades socioeconômicas, contextos históricos e a falta de acesso a direitos básicos como saúde, educação, alimentação, lazer e, sobretudo, a perpetuação do abuso de poder. Ela orienta que qualquer suspeita seja imediatamente denunciada e que a vítima nunca seja deixada sozinha com o possível agressor. A maioria dos abusadores são familiares e são pessoas próximas da vítima. Denuncie, vá ao conselho tutelar, vá a uma delegacia especializada, busque rede de apoio, busque entender, busque perceber os sinais, busque pessoas especializadas para te ajudar. Não deixe a criança ou adolescente sozinha, nunca com o possível abusador. Isso potencializa, os quadros de violência e sempre proteja e nunca culpe a vítima. A especialista reforça a importância de a sociedade estar atenta a sinais de violência como mudança repentina de comportamento, isolamento, medo, choro, agressividade, conversas ou atitudes impróprias para a idade, repulsa ou forte apego por determinada pessoa, marcas físicas e infecções recorrentes. Para denunciar casos de abusos contra crianças e adolescentes, ligue para o Disque 100, procure o conselho tutelar mais próximo ou registre um boletim de ocorrência em uma delegacia especializada, como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Reportagem Débora Souza. A Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, publicou 3 processos seletivos para destinar recursos a municípios urbanos e rurais que visam implementar projetos de melhorias em saneamento básico e saúde. As ações são voltadas para propostas de investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário e aprimoramentos habitacionais para o controle de doenças. Para ser elegível à submissão de propostas, o município deve atender a 2 critérios principais: estar adimplente no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico e possuir um plano de saneamento. Além disso, as ações devem seguir o artigo 5º da Lei de Diretrizes para o Saneamento Básico, que trata de soluções individuais operadas pelo próprio usuário, sem configurar serviço público. Nas áreas urbanas, podem participar da seleção municípios com até 50 mil habitantes, conforme o censo do IBGE de 2022. Cada um pode apresentar apenas uma proposta voltada para melhorias sanitárias domiciliares ou melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas. O valor de repasse para cada iniciativa varia entre R$ 400 mil e R$ 1.550.000. Já para áreas rurais e comunidades tradicionais, cada município pode apresentar um projeto por programa. Os valores variam conforme o tipo de ação. Para os sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, os repasses vão de 2 milhões a 3 milhões de reais, enquanto para melhorias sanitárias domiciliares, os valores seguem os mesmos das áreas urbanas, entre 400 mil e R$ 1.550.000. As propostas e respectivas documentações devem ser enviadas pela plataforma transferegov.br até o dia 13 de setembro. Não será exigida contrapartida financeira por parte dos participantes. Reportagem Maria Clara Abreu. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, divulgou a lista provisória de municípios afetados por estruturas de mineração, ou seja, aqueles que estão aptos a receber a parcela da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, correspondentes aos royalties da atividade mineral. Os municípios que constam nesta lista têm até 2 de setembro de 2025, 15 dias a partir da data de divulgação, para apresentar recursos ou solicitar inclusão conforme orientações disponíveis no site da ANM. O envio deve ser feito eletronicamente, com documentação comprobatória anexada individualmente em cada petição. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, a inclusão na lista definitiva é crucial, pois a CEFEM é um recurso essencial para mitigar impactos sociais e ambientais decorrentes das atividades mineradoras. Em junho de 2025, 2.075 municípios brasileiros receberam royalties da mineração. Confira a lista provisória dos municípios afetados no site da Agência Nacional de Mineração. Reportagem Mariana Ramos.
Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O colapso nos portos brasileiros entrou em pauta na Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O superintendente de infraestrutura da Confederação, Wagner Cardoso, destacou que a falta de áreas para armazenagens de contêineres representa um dos principais gargalos nas exportações brasileiras. A declaração foi feita durante a audiência pública, na terça-feira, 19 de agosto, da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Segundo Cardoso, em 2024, a movimentação de contêineres no Brasil aumentou 20% em relação a 2023. Dados apresentados indicam que 77% dos embarques foram afetados por cancelamentos ou atrasos. Para o superintendente, os terminais deveriam operar a 65% de sua capacidade para garantir eficiência. Nosso porto de contêiner está congestionado. A carga vem aumentando e o espaço para movimentação de carga aumentou muito pouco. Nossos terminais de contêiner são altamente eficientes, mas não cabe a um terminal de contêiner aumentar o espaço do porto. Está sendo comum no Brasil um contêiner ficar 30, 40 dias no terminal para ser exportado. Isso não existe lá fora. No país industrializado, isso só existe em tempo de guerra, em tempo de Covid. O debate foi presidido pelo deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Ele ressaltou a relevância estratégica dos portos para o comércio exterior e a necessidade de modernização para garantir competitividade, reduzir custos logísticos e aprimorar a infraestrutura multimodal. Outros participantes, como o presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Sérgio Aquino, destacaram a falta de acessos adequados, seja ferroviário ou rodoviário, como problema crítico. Quando fala de acessos terrestres, imaginar que nós temos portos no Brasil que nem acesso ferroviário dispõem. Isso é um absurdo pensar num país que queira ser competitivo. A CNI defende que a construção de mais terminais de contêineres poderá desafogar os portos brasileiros e recuperar a eficiência do sistema logístico. Parlamentares, especialistas e o setor industrial concordam que esse avanço precisa seguir com melhorias nos acessos terrestres e atualizações legislativas para garantir competitividade e sustentabilidade do setor portuário nacional. Reportagem Débora Souza. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por vírus sincial respiratório, VSR, segue em alta entre crianças de até 2 anos no Amazonas. Apesar das ocorrências seguirem em manutenção de queda em quase todo o país, ainda há registros de SRAG em níveis de moderado a muito alto em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul. Em relação à Covid-19, Ceará e Rio de Janeiro, também há boletim informa que pode ser observado um leve aumento de SRAG entre os idosos a partir de 65 anos por Covid-19 no Amazonas e na Paraíba. A análise é referente ao período de 10 a 16 de agosto e o documento alerta para a manutenção do quadro de aumento do número de casos de SRAG nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos no Nordeste e no Centro-Sul, associados ao rinovírus. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, reforça a importância da atualização da vacinação contra a Covid-19 e ressalta a importância do uso de máscara e afastamento da escola, caso crianças e adolescentes apresentem sintomas. E também em relação às crianças e adolescentes, nos quais a gente tem observado aí um aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária, especificamente em alguns estados do país. A gente pede, para caso eles tenham aí alguns sintomas de gripe ou resfriado, que se possível que eles fiquem em casa em isolamento e evitem ir para a escola, para evitar transmitir alguns desses vírus respiratórios para outras crianças.
Em 2025, já foram notificados 159.663 casos de SRAG, sendo 53,4% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Entre os casos positivos, 25% foram de influenza A e apenas 1,1% de influenza B. Por outro lado, 37,7% foram de vírus sincial respiratório, 40,4% de rinovírus e 9,4% de SARS-CoV-2, a Covid-19. Reportagem Bianca Mingotti. O número de matrículas nos cursos de inteligência artificial oferecidos pelo Senai cresceu 5 vezes em um ano. Em 2023, a instituição registrou 11.400 inscrições, contra 53.400 em 2024. O gerente de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, Matheus Simões, atribui a alta demanda às novas tecnologias que surgem no mercado. O domínio de inteligência artificial no mercado atual não é uma opção, é uma exigência. Empresas que não utilizarem inteligência artificial como vantagem competitiva, como forma de trazer diferencial para os seus clientes, para os seus processos produtivos, colocam em risco, inclusive, a vida da tua empresa. Hoje é mais do que necessário aplicações de IA, tanto em ambiente produtivo quanto em ambiente de serviços, administrativos, comerciais, etc. Embora 82% dos brasileiros já tenham ouvido falar sobre inteligência artificial, apenas 54% entendem o que é o termo. Além disso, 70% dos usuários que lidam com ferramentas de IA relataram fazê-lo para apoiar atividades no trabalho, para se divertir no tempo livre e para estudar. Os dados são de uma pesquisa do Observatório Fundação Itaú e Datafolha. Diante deste cenário, o gerente de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, Matheus Simões, ressalta que a carência de trabalhadores com letramento digital acaba se tornando uma oportunidade vantajosa. As empresas ainda estão com dificuldade de achar profissionais com profundidade de conhecimento em aplicações de inteligência artificial. Para aqueles que querem se especializar nessa área, pode ter certeza que o mercado de trabalho com altíssimos salários é algo garantido. Entre os cursos mais procurados no Senai estão Ética na Inteligência Artificial, Implantação de Serviços de Inteligência Artificial e Digital Skills, Inteligência Artificial e ChatGPT. Para saber mais, acesse senai.portaldaindustria.com.br ou procure uma unidade do Senai perto de você. Reportagem Tássido Rodrigues. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.